naquilo que é o mais importante das nossas vidas, a gente define as nossas prioridades, os nossos valores com aquilo que a gente gasta nosso tempo. Tantas vezes a gente se vê em atividades que, ao nosso mesmo juízo, são pura perda de tempo. E é muito bom que nós tenhamos essa capacidade de investir o nosso tempo naquilo que vai ser importante para a eternidade das nossas vidas. Então, parabéns para todos nós que viemos até aqui, certamente pelas mãos de avós, de mães, de outras encarnações, que hoje se dispõem a ser nossos espíritos protetores, e que há muito tempo tentam nos convencer a dar valor para aquilo que realmente é importante. São muitas as forças na sociedade que tentam nos convencer de princípios, de valores, de prioridades. De um lado fala-se que pessoas melhores são aquelas que mais possuem coisas, outros que melhores são aqueles mais bonitos, outros que melhores são aqueles que estão na mídia. É muito perceptível essa escala de valores. E dentro do cristianismo, dentro do espiritismo, há uma outra proposta de valores que a gente quer discutir aqui, exatamente porque são os valores que embasam as nossas decisões. E a nossa vida é expressa por decisões. Duas dessas teses, desses valores principais, eles vêm até nossas vidas como forças mesmo, que às vezes estão entre você e seu irmão, às vezes estão entre você e sua esposa, às vezes entre você e seu filho. E essas teses se colocam talvez da seguinte forma: o mais importante da vida é gozar, é o prazer, é usufruir da vida. Essa tese é uma tese muito forte. Aos sábados à noite, às sextas-feiras, no final do dia, tem a happy hour em muitos lugares. E uma hora feliz, quem não quer felicidade? Quem aqui deseja ser infeliz, levanta a mão. Ninguém vai se dispor a ser infeliz. E nos é vendida que felicidade é ir para um bar e beber com os amigos. É uma tese. Outra tese que a gente pode extremar para o nosso efeito de raciocínio é que o importante são os valores do espírito, é a religiosidade. E para falar dessas duas teses, Jesus nos propõe uma história, talvez a mais famosa história dos evangelhos. E ela fala de dois irmãos que moravam com o seu pai, que era fazendeiro. E morando com esse seu pai, todos eles tinham que trabalhar bastante junto ao pai. Mas um deles se dispôs com essa questão do trabalho, porque esse negócio de trabalhar é muito trabalho, né? E achou que esse negócio de trabalhar não estava com nada. O pai tinha vários haveres naquela fazenda, tinha muitos pertences, e ele propôs para o pai: pai, dá metade de tudo que me pertence, porque eu quero sair por aí e gozar a vida. É a nossa tese, é a tese que a gente estava falando. O que importa é a alegria, é gozar a vida. Vê se isso é só uma questão de pessoa, de um colega seu de trabalho, um filho, um irmão. Será que essa tese não está dentro de nós? Será que não é uma força que tenta nos dirigir a respeito do que seja a felicidade na vida? A propósito disso, nós não, digamos assim, não morremos 5 dias por semana para viver 2, 11 meses por ano para viver 1. Não morremos os melhores anos, antigamente eram 30 anos, mas agora já é 40, 50 anos na
semana, para as férias e para a aposentadoria. Numa expressão, gozar a vida. Viajar, ir para a casa de parentes, ir para roteiros gastronômicos onde se possa comer comida diferente, variada, beber bebida diferente. E isso é o que? Felicidade. Alguém aqui pode se dizer completamente estranho a esses apelos? Alguém pode dizer que não acha nada disso importante, nunca achou esses convites sedutores? Esses convites são muito sedutores e não é para uma parte de nós. Na parábola do filho pródigo, Jesus nos conta de um filho que propôs para o pai pegar toda a sua parte da herança, tudo que era dele, e sair por aí para gozar a vida. E a surpresa da parábola é que o pai deu tudo. Tentou convencê-lo a respeito do futuro, tentou falar-lhe das coisas da vida, da necessidade de dignificação, que é o trabalho que nos realiza, mas o jovem não ouviu e saiu com a metade da sua herança para gastar no mundo. E como a herança era razoável, ele ficou alguns anos viajando, comendo, bebendo, angariando amizades. Alguém pode falar, mas que amizade é essa que se ganha num bar? A gente não fala isso, eu vou num bar fazer amigos. É super comum que a gente fale assim. Aliás, um dos nomes mais comuns em bar é lar dos amigos, casa dos amigos, porque a amizade é típica. Você não tem dinheiro, você vai beber? Mas você tem um amigo para pagar. Para pagar a bebida, você tem amigo. Não falta. E essa proposta, ela é muito concreta, ela acontece muito cotidianamente nas nossas vidas, e ele foi esse símbolo do filho pródigo, esse representante dessa tese muito forte nas Cracolândias. Você já imaginou chegar para alguém da Cracolândia e falar assim: o Ministério da Saúde adverte, o crack faz mal à saúde? Tem sentido falar isso? Claro que não. Será que aquela pessoa não sabe quem está fumando cigarro, quem está bebendo, quem está gozando a vida não sabe? Sabe. Mas eu conto uma coisa para vocês: o suicídio indireto, que é essa prática de trocar um pouquinho de vida por um pouquinho de prazer. Um pouquinho de vida, eu dou um pouquinho de vida, eu perco um pouquinho de vida, mas ganho um pouquinho de prazer. Essa prática é tão comum, mas é tão comum, que o Espiritismo revela que a ampla maioria de nós somos suicidas indiretos. Quem aqui pensa que não é, eu vou contar uma história. Bellarmino Bicas, através, e isso foi contado pelo autor espiritual Irmão X, que é Humberto de Campos, pela discografia de Chico Xavier. Bellarmino Bicas, num evento no mundo espiritual, se aproximou de Humberto de Campos e falou: conta a minha história para o povo. O povo precisa saber da minha história para perceber e pensar nas suas atitudes. E a história dele é simplesmente um inventário. Tem algumas dezenas de itens de quantas vezes ele perdeu as estribeiras. Com o entregador do leite, com o entregador da pizza, com o motorista do ônibus, com a telefonista, com a empregada, com a mulher, com os irmãos, com os filhos, com os netos. E ele fez um inventário. 367 vezes briguei com um, 250 briguei com o outro. É curioso,
É praticamente a crônica toda, só um inventário. Só que ali ele fala que ele perdeu 22 anos da programação reencarnatória dele por causa do mau humor. Eu vou repetir, para quem não entende, para quem não viu isso ainda, nós, espíritas, não espíritas, ateus, evangélicos, budistas, todos os encarnados da Terra, só reencarnam mediante uma programação reencarnatória. E nós, para cumprirmos essa programação reencarnatória, vimos uma quantidade de energia, como mais ou menos a bateria de uma pilha, que tem uma duração determinada. Então todos nós vimos para a Terra com uma programação reencarnatória e uma duração básica pré-determinada, que pode sofrer alterações, mas basicamente todos nós temos uma programação reencarnatória com uma duração, um prazo de validade. E pela Guilhermina, essa história nos contou que ele perdeu 22 anos da programação reencarnatória dele. Supondo, só para um exercício, que ele viveria até os 70, ele viveu até os 48 anos de idade. É isso? Pensem comigo, uma alma que tinha a possibilidade de viver até os 70, viveu até os 48. Por quê? Porque ele usou crack? Porque ele usou cigarro, bebida, era um alcoólatra? Porque ele tinha uma atividade de altíssimo risco e jogou a sua vida fora? Ele pediu para Humberto de Campos falar para todos nós, explica para o povo da Terra que mau humor também mata. Tinha mesmo alguém aqui que achava que não era suicida? Vamos lá? Pois é. Há múltiplas formas de suicídio e são tão comuns entre nós que André Luiz, andando por nosso lar ao lado do seu instrutor, de vez em quando em nosso lar via uma pessoa com uma certa luminosidade no peito, e como quase ninguém tinha essa luzinha, ele deu uma cotovelada no instrutor e quem é? E o instrutor falava para ele assim: trata-se de um completista. Ele, para não passar recibo, minha mãe sempre falava assim: não passa recibo, você não entende, fica na sua, né? Ele, para não passar recibo, ficava na dele. Daqui a pouco, a grande intervalo, apareceu um outro, e ele: quem é? E a resposta mesma: é um completista. Assim que foi possível, né, quando deu um cantinho mais discreto, ele foi saber do seu instrutor que completistas são os raros moradores da Terra que completam a sua programação reencarnatória. Então, raciocinem comigo. Quem está em nosso lar é uma elite entre os moradores da Terra. Não é para qualquer um. E nessa elite, raríssimos eram os completistas. Vocês entenderam por que eu estou falando que a maioria de nós somos suicidas indiretos? Então, a gente tem que olhar com mais humildade, não apenas o caso das pessoas que desperdiçam a sua vida, evidentemente no dia a dia, não ser tão arrogantes para falar esses moços, pobres moços, como diz Luciano Rodrigues na música. Por quê? Porque quem não for suicida que atire a primeira pedra. Mais devagar, vamos mais devagar com esse andor, porque o santo é de barro. E temos que ser mais humildes e condescendentes com relação a esse nosso filho pródigo da parábola, que pegou o seu dinheiro todo e foi para o mundo gastar com prostitutas, gastar com bebidas, gastar com falsos amigos.
Até porque sabe o que aconteceu com ele na história? Gente, o dinheiro tem um problema só. Ele acaba. E um projeto de vida como esse, de pegar um monte de dinheiro e gastar, tem esse problema. Sem você repor nada, esse dinheiro acaba e acabou para ele. E acabou numa época de seca, numa época de crise econômica. Naquela época não se falava de bolsa de valores, dólar, ouro, mas numa crise econômica. E aí o filho pródigo se viu no meio de uma crise sem dinheiro. E ali os gozadores, quando estão numa época em que eles não têm nada no bolso, eles vão poder avaliar melhor o valor real das amizades. Porque é verdade que os amigos de bar vão dar uma cerveja, vão pagar isso, pagar aquilo, mas somente por certo tempo. Os traficantes, por exemplo, cedem as primeiras doses de drogas até a pessoa se viciar. E vão ceder essas drogas por muito tempo? Não. Claro que não. Outro vício muito comum que faz muita gente se perder, que é muito comum em Santos, nas classes favorecidas inclusive, é o jogo. Há muitas pessoas viciadas em jogo, como por exemplo no bingo, senhoras de alta posição, de muita consideração por todo, que merecem muita consideração por todos nós, senhores, que vão lá e perdem muito dinheiro, perdem às vezes todo o benefício da aposentadoria em no máximo 2 dias. Com isso perdem também a vida, porque você perder todo o teu benefício quer dizer que o resto do mês vai ser difícil, vai ser complicado. Às vezes vai faltar remédio, vai faltar dinheiro para o remédio, para as coisas essenciais, e isso vai fazer cair muito a qualidade de vida. Somos muitos os gozadores, somos muitos os suicidas indiretos. Portanto, como se diz no interior, o dedo que acusa, quando a gente usa a mão para acusar, o dedo que acusa tem 3 apontando para a gente mesmo. Então vamos com calma. Mas esse rapaz descobriu a duras penas, na hora que faltou dinheiro, que aquelas amizades fugiram. E aí a coisa complicou. Ele teve que fazer o quê? Trabalhar. Aquela coisa chata, ele não queria. Ele teve que trabalhar. Só que era uma crise econômica. O que aconteceu na crise econômica? Ninguém lhe dava emprego. Ele teve que batalhar muito para conseguir o serviço mais indigno dentro da sociedade judaica, que é cuidar de porcos. Porque o porco na cultura judaica é visto como a pior das alimentações, o mais indigno. E cuidar de porco, sabe qual é o pior do emprego dele? É que era um emprego sem salário. O emprego que ele arrumou não dava nada de dinheiro. Ele trabalhava por prato de comida. Não, senhor. Ele trabalhava sem salário e sem prato de comida. Conta a parábola que ele trabalhava com tanta fome, que pediu para o seu patrão para comer a lavagem dos porcos. E quando ele pediu isso, ele recebeu do patrão dele uma negativa. Não, você não vai poder comer a lavagem dos porcos. E aí, esse é um ponto maravilhoso da parábola. Quer? O cara está morrendo de fome, quer comer a lavagem dos porcos. Esse é um momento maravilhoso, é um momento lindo da parábola, que simboliza um momento único na existência humana. Porque Jesus fala que naquele momento o filho pródigo caiu em si. Essa expressão é saborosa. Caiu em si. E pensando, refletindo na sua vida, ele falou assim: o último dos funcionários do meu pai vive em condições muito melhores do que essa que eu estou vivendo.
não dá, vou voltar. Mas eu vou voltar e vou dizer assim para o meu pai: pai, eu errei contra ti e contra Deus. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me contrata como o último dos teus funcionários. E ele foi falando aquilo a estrada toda. A estrada toda ele foi falando isso. Mas longa estrada que ele foi tomando para voltar. Agora eu queria que vocês imaginassem comigo as condições de aparência que tem esse jovem quando voltou para a casa do pai. Eu imagino a aparência de um craqueiro, porque ele estaria sujo, ele estaria muito magro, barba por fazer, cabelo, unha, tudo em péssimas condições. E conta a história, e isso é outro momento precioso. Essas parábolas são cheias de significado. A gente nunca vai poder extrair todos os significados. Gosto muito de um momento em que Chico Xavier convidou Emmanuel, o seu guia espiritual, para fazer qualquer coisa. E ele falou: agora eu não posso, eu vou fazer um curso. Aí Chico falou: o quê? Você, Emmanuel, vai fazer um curso? Vou. De quê? De evangelho. Aí Chico pôs-se a pensar: quem será o professor? Quem será o professor, pelo amor de Deus? Pois uma passagem preciosa, um aspecto precioso dessa história é que conta que quando apareceu ainda longe, já bem próximo da propriedade do pai, o pai avistou o filho e reconheceu. Por trás da sujeira, por trás da barba, por trás do cabelo, por trás da magreza, por trás de tudo, ele reconheceu. Mas foi mais do que isso. Ele era o patriarca, e o patriarca na sociedade judaica é cultuado, é o centro das atenções de uma família. Sabe o que esse patriarca fez? Largou tudo e foi correndo até o seu filho. Isso é uma coisa desconcertante para um judeu. Como assim? O patriarca sair correndo? Como assim? Isso não acontece. Por que o patriarca ia sair correndo? De jeito, ainda para atender um filho que jogou fora todo o patrimônio, que relegou o legado do pai, pois ele saiu correndo. Chegando ao filho, quem ouviu? O patriarca da família ouviu a frase que ele tinha decorado: pai, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Eu errei contra Deus e contra ti. Mas peço-te a condescendência de me admitir como o último dos seus empregados. O pai nem ouviu. Os empregados tinham vindo junto com o patriarca e ficaram absolutamente assustados com aquele movimento inusitado. Foram todos juntos. E ele ordenou para os seus servos: vá e pegue uma túnica para trocar pelos trapos que estavam sobre o corpo do seu filho. Vá e pegue um anel para colocar no seu dedo. Vá e pegue uma sandália para colocar nos seus pés. O que ele quis dizer com isso, pai? O anel é o símbolo máximo da filiação na sociedade judaica. Ele disse daquele rapaz que queria ser o último dos seus empregados, disse o que para ele? Você é o meu filho. Trocando a sua túnica, dando-lhe sandálias, ele disse o que? O meu papel, a minha função, a minha missão no mundo é cuidar de você. É uma passagem maravilhosa para nós, gente.
Ou vocês acham que a gente está na Terra no último estágio da transição planetária, no último momento, numa Terra que tem 25 bilhões de almas afetas ao planeta e que só estão reencarnados 7 bilhões, no momento último que vai definir por que vocês acham que nós estamos na Terra encarnados nesse momento? Alternativa A, a passeio. Nós viemos aqui para distração. Alternativa B, quebrou o computador de Deus e você caiu aqui por engano. Alternativa C, você é um missionário e veio à Terra exemplificar o amor de Jesus para ajudar a salvar e a educar os seus colegas de encarnação. Quem achar isso, a gente já telefona para a ambulância, o SAMU tem um plantão psiquiátrico e a gente já pode imediatamente acolher essa pessoa. E a alternativa D é porque nós não aprendemos Jesus Cristo. Eu estou por essa última. Cada um de vocês faça o exame que quiser. Então, para nós que jogamos fora o legado de Jesus Cristo, que nesses 2000 anos tivemos pelo menos 20 vidas, e que no intervalo das 20 vidas tivemos professores instruindo a gente sobre o quê? O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda estamos agora na 10ª hora na beira da transição planetária aqui na Terra, porque não aprendemos. Então, para nós, saber que quando a gente aparecer na esquina, desfigurados pela nossa incúria, pela nossa imprevidência, pelas nossas decisões erradas, quando a gente aparecer totalmente quebrado, desfalecido, desfigurado, Deus ainda vai dar uma chance para nós. Nós estamos aqui na Terra, sabe por quê? Porque Deus acredita em nós. Todas as pessoas encarnadas, porque Deus acredita em nós. Mesmo terrorista de Estado Islâmico, sim, quem está vivo, Deus está apostando nele. Deus não ia usar uma carteira da escola dele de graça. Senador da República lá em Brasília, Deus acredita nele? Acredita. Todos nós que estamos vivos é porque Deus acredita em nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabe qual é a resposta dessa pergunta? Só quem pode ser contra nós somos nós mesmos. Só quem pode desperdiçar essa chance que nós estamos tendo somos nós mesmos. Sabe esse São Paulo que dá nome ao nosso estado? Cultuado justamente por toda a cristandade. Se não fosse Paulo, provavelmente o Evangelho não teria essa dimensão mundial que tem. Se você ler Paulo e Estevão, se você ler o Atos dos Apóstolos, você vai saber que Paulo compareceu às portas de Damasco com as mãos simbolicamente cheias de sangue. Ele foi o primeiro assassino de cristãos da história. Ele foi o primeiro perseguidor, ele foi o assassino, o julgador e o acusador e o coordenador da execução de Estevão, grande mártir do cristianismo. E atrás disso foi uma terrível perseguição, invasão de lares, tortura em nome de Jesus. Isso depois da história se reproduziu na Inquisição, nas Cruzadas, em períodos na noite de São Bartolomeu, onde foram assassinados centenas de protestantes. Muitas vezes a história reproduziu isso tudo depois. Então, nós temos essa possibilidade de reconhecer o que está acontecendo conosco. Porque quando Paulo chegou às portas de Damasco, caiu do cavalo. Sabe essa expressão, caiu do cavalo? A gente hoje em dia fala assim, fulano estava indo bem, mas caiu do cavalo. Vem da Bíblia. As pessoas não conhecem e não sabem. Paulo literalmente
caiu do cavalo, e o céu se abriu para ele, e ele viu Jesus vindo convocá-lo. E ele viu, olhou para Jesus e viu nele uma tamanha magnitude, uma tamanha luminosidade, uma tamanha estatura espiritual, que ele só pôde reconhecer que ali estava um homem absolutamente único e maravilhoso. Primeiro, ele só fez duas perguntas. A primeira: quem és tu? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. O que você faria nesse momento? Jesus, na tua frente, desmascarou uma vida de erros clamorosos. Eu imagino que eu começaria a achar desculpas. Não, o senhor sabe que eu nasci sob a influência de Júpiter, com quadratura de Urano, e isso não me favoreceu. Não, minha mãe não me amava o suficiente, preferia o meu irmão. Não, é a Dilma. Eu arrumaria qualquer desculpa. Sabe o que Paulo fez? A sua segunda pergunta: que queres que eu faça? Sem uma desculpa, sem um mimimi, sem um nhenhenhen, nada, sem um xoxo. Que queres que eu faça? Se eu estou em erro, vou reparar. E ele passou 30, 40, 50 anos do restante da sua vida reparando o seu erro de uma forma absolutamente maravilhosa para a humanidade. Mas essa história tem um outro irmão. E esse outro irmão simboliza aquele outro lado que a gente falou no início da nossa conversa. Nós falamos de um lado de gozar a vida e de um lado que seria a religiosidade. Sabe o que o irmão dele fez enquanto ele esteve gozando a vida? Ele ficou na fazenda do pai, obedecendo todas as ordens do pai, cumprindo tudo que estava ali. E quando ele voltou, desse dia que o irmão dele voltou, e estava uma festa em casa, ele separou o empregado e falou: que é isso? Que festa é essa? Não, é que o teu irmão voltou e teu pai mandou matar o cevilho, o novilho cevado. Novilho cevado, toda a família daqueles tempos, especialmente todas as fazendas, separavam o novilho e iam engordando para o grande sacrifício. Eles faziam sacrifício de tudo, e conforme o que você queria, tinha um grau, o que você deveria ofertar. Poderia ofertar flores, frutos para as coisas pequenininhas, pombas para as coisas maiores, cabritos para as coisas maiores, e para as coisas realmente grandes você ofertava o novilho cevado, novilho gordinho. Pois foi esse novilho que o pai mandou matar para o filho pródigo. E o filho que estava trabalhando gostou dessa história? Quando o pai soube que o filho dele estava emburrado lá fora, ele saiu também para falar com outro filho. O que houve, filho? Pai, eu estou a vida toda obedecendo você. Nunca deixei de cumprir as suas ordens. O senhor nunca matou uma pomba para eu comer com os amigos. Agora o senhor mata um novilho para esse cara que gastou a sua parte na fortuna com prostitutas, com bebida. Essas duas atitudes são lindas para a gente pensar. Pensar quem? Os outros? Para a gente pensar a gente mesmo, gente. Porque qualquer pessoa, se fosse Big Brother, então você vai votar para o filho pródigo, ou você vai votar para o filho que ficou lá e cumpriu as ordens do pai. 0800 13 13 13 para discar o filho pródigo, 0800 13 13 12 para você votar naquele que ficou. Qual você votaria? A tendência da gente é votar naquele que ficou e que obedeceu tudo que o pai fez. Mas qual é o critério de Deus expresso por Jesus para avaliar uma encarnação, para avaliar uma vida?
para avaliar uma alma? Qual é o critério de Deus? Eu falei no início que os homens têm o critério do dinheiro, do poder, da beleza, da fama, para avaliar se uma pessoa é bacana ou não. Mas qual é o critério de Deus? O critério de Deus expresso por Jesus, um mandamento maior, que é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua alma. Mas há um segundo mandamento que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Numa palavra, qual é o critério de Deus? Amor. Pelo critério de Deus, qual dos dois era melhor? Qual dos dois estava melhor naquele momento? Aquele arrogante, orgulhoso de ter cumprido as tarefas do seu pai e que se achava melhor que o seu irmão e queria que o seu irmão fosse desprezado? Ou aquele que chegou humilde para falar com seu pai: pai, eu errei, pai, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Qual dos dois, pelos critérios de Deus, era o melhor? Votamos errado. E eu não estou falando só da Dilma, do Lula, do Aécio, não estou falando nada disso. Você já sabe que votaram errado. E agora para votar de novo está bem difícil de saber para quem votar. Quem tiver uma luz aqui, eu até duvido, mas pode até me ajudar. Nós temos votado errado há muito tempo, mas também no nosso Big Brother espiritual, nós votamos errado. Nós julgamos pelo mundo, pelos valores do mundo. E a gente faz isso não só na nossa brincadeira aqui, mas a gente faz isso nas nossas decisões diárias. Perceber isso agora é ainda dar uma chance para quem? Para nós mesmos. Nós precisamos salvar ainda esse resto de encarnação que a gente tem. Mas alguns cabelos brancos podem pensar assim: mas eu estou muito velho. Será? Está vivo? Se está vivo, é porque Deus acredita, aposta e investe em você. Porque o moleque que estiver aqui, o mais novo que estiver aqui, eu não vou falar dos bebês, porque a comparação não deve ser bem para ele, mas o mais novo aqui pode falar assim: eu estou privilegiado. Que nada, a gente não sabe. O mais velho daqui pode durar 20 anos, o mais novo pode durar um dia. A gente não sabe nada da vida. A questão não é quantidade de tempo, a questão é qualidade. É o que você vai fazer, não é o tempo da sua vida. E isso é fundamental, nós refletirmos quando. É já, gente. Como diria Elvis Presley, it's now or never. Na verdade não é bem agora ou nunca. Por quê? Porque quem não for selecionado para a transição planetária não vai para o inferno, arder no azeite quente por toda a eternidade, como dizia a teologia antigamente. Vai apenas para um outro planeta, num grau de primitividade muito grande, e vai começar de novo, como acontecia com a gente quando repetia de ano. Você voltava para o ano anterior e ia começar as lições todas de novo. Mas sempre com chance, sempre com misericórdia, sempre com o amor de Deus. Mas para quem quiser ficar e aproveitar a terra, ficar junto com seus melhores amigos, ficar junto na regeneração dessa terra, seja no aspecto ambiental, seja regenerar a polícia, a família, a política, a educação, a saúde, que a tarefa é enorme. Quem quiser estar por aí, a gente precisa ouvir um chamamento de Paulo nas suas cartas. Ele fala para todos nós: acorda, tu que dormes. Isso, para mim, serve completamente. Como diria minha mãe, eu visto a carapuça. Quem tiver olhos de ouvir, olhos de ver e ouvidos de ouvir, que ouça. Muito obrigado.